praia. Senhores, na mesa. Professor José João Nossa. É praxe que nas solenidades universitárias, e esta é uma solenidade universitária, a primeira em Santo Antônio de Pádua, é praxe que o reitor faça o encerramento. Eu lhes digo, tenho, ao longo do meu mandato, até como presidente do Conselho de Reitores das Universidades do Brasil, presidido muitas cerimônias, mas nenhuma tão plena de significados, tão plena de sentimentos, tão plena de emoções e de beleza, quanto esta primeira aula de Santo Antônio de Pádua. Ouvi e cantado ao inaugural este educador, mas sobretudo humanista, professor José Arabaquia. E sinto-me temeroso de ter que, após o brilho dessa aula, eu tenha que dizer alguma coisa. Mas eu faço porque a praxe me exige, porque tenho também prazer em fazer. Vivemos realmente um momento histórico na Universidade Federal Fluminense, que neste ano completa seus 25 anos de existência. Uma existência construída pelos reitores que me antecederam, pelos seus professores, seus funcionários, seus estudantes, construída para e passo, pedra por pedra, desta obra de edificação que transcende a nós, mas que se perpetuará nos tempos. E este é um marco, uma história que, como já foi aqui dito, começou em Araruama, em um seminário de prefeitos, ao qual fui convidado, talvez pela primeira vez no Brasil, prefeitos reunidos convidassem o reitor. Fui convidado pelo prefeito de Niterói, doutor Valdemir Bragança, professor universitário, e também levei um susto, porque chegado de uma reunião de reitores em Manaus, numa sexta-feira, à noite, descobri que era um palestrante no dia seguinte em Araruama. E talvez por não ter um tema escrito, fui obrigado a recorrer às minhas ideias, algumas coisas que estavam em meu pensamento. E falei sobre o papel da educação, o papel da universidade no resgate do interior brasileiro, para fazer com que o homem brasileiro fique em seus municípios. Não precise buscar as grandes cidades, onde a qualidade de vida é tão ruim, mas que tenha em sua terra natal, em seu município de origem, porque a Universidade de Bloomington, a Universidade de Bloomington, se distingue pelas artes, pela música, pela cultura, com o Museu de Arte, para inveja a grande cidade minha. Recordávamos da cidade de Tübingen, na Alemanha, com 14 mil habitantes, de uma universidade de 500 anos, com 50 mil pessoas, um centro irradiador, esse humanismo destacado aqui pelo professor José Lavantial Piossa, humanismo que tem que presidir o destino e a vida dos homens. E defendendo essa ideia que é preciso construir polos educacionais no interior, que permitam ao homem fixar
fixar-se nesse interior, descobrir suas potencialidades, manter nesse interior recursos humanos qualificados que possam ajudar os prefeitos a gerir os recursos materiais que venham com a reforma tributária. Eu não me apercebia que, ao defender essa ideia, está muito longe de ser concretizada ainda em todo o território nacional. Eu não me apercebia, talvez estivesse cometendo uma imprudência, porque entre os participantes, no meio da plateia, eu vi um jovem que eu não conhecia e que anotava tudo que eu falava. Esse jovem apresentou-se poucos dias depois, era Fernando Lavaquial. E apresentou-se com cobrança. Eu lhe disse: doutor Fernando, as universidades brasileiras passam, neste ano, era 1984, 1983, passam por dificuldades sérias. Seus orçamentos hoje são metade dos que eram no ano anterior. A proibição de novas contratações, de modo que, eu falei em tese, acredito nessa ideia, mas acho difícil a sua concretização. E o doutor Fernando perguntar: mas qual a dificuldade? Nós não temos como ter instalações físicas numa cidade interior. Eu disse: mas tem o Colégio Fado. Eu lembrei, então, o Colégio Fado, que eu sou Lavaquial, eu sou o ex-aluno do Colégio Fado. A credibilidade do Colégio Fado, claro que pensei, a Universidade Federal Fluminense pode, com orgulho, se associar ao Colégio Fado, porque este é uma universidade, este é um colégio. E temos tais dificuldades. Não, isso não é dificuldade. De modo que nós ficamos nessa conversa. E logo após, semanalmente, tinha um telefonema ou uma visita do doutor Fernando Lavaquial. Eu, chegando a Brasília, a ministra da Educação me chamava e dizia: olha, tem um pedido de Santo Antônio de Pado que chegou aqui para a Universidade Federal Fluminense instalar um curso lá. Depois foi um pedido do ministro da Agricultura. E eu pensei: então vamos instalar esse curso, pelo menos para ficar livre. Mas um curso, uma faculdade, não se instala, isso é uma experiência, não se instala apenas com local, com dinheiro, com meios. Porque educação necessita de espaços, de prédios, de meios. Mas não se faz educação sem recursos humanos. A educação só se faz com o professor. E a Universidade Federal Fluminense tinha um jovem professor que já há alguns anos, 5, 6, 7, 8, deixa sua família, seus filhos, sua esposa, seus fins de semana, sem ganhar um tostão a mais do que ganharia ficando em casa, para se deslocar aos municípios do interior do estado do Rio, para melhorar a qualidade dos professores de matemática existentes nesse município. Cinco, 6, 7 anos, fins de semana, por Friburgo, Trejeiras, Vassouras, Niterói, São Gonçalo. O professor José Francisco Borges de Campos, professora Rosa Baldi, juntos, em nome da Universidade Federal Fluminense, não como é muito comum hoje entre a juventude, entre os brasileiros, de procurar tirar vantagem em tudo, mas sem um ganho adicional,
indo a cada município nos fins de semana, sábados e domingos, apenas com a finalidade de, em nome da Universidade Federal Fluminense, melhorar a qualidade dos professores de matemática nesse estado. E a experiência do professor José Francisco Neves Campos é que pôde culminar neste curso que hoje nós aqui instalamos, com esta maravilhosa aula inaugural. Curso pedido insistentemente por Fernando Lavaquial, pedido insistentemente pelo deputado Saramago Pinheiro, que eu encontrei aqui neste mesmo auditório, quando fui convidado para uma visita à Padra e ao Colégio de Padra, há também 2 anos, quase menos de 2 anos atrás, que era só para uma visita para conhecer o colégio. Entrei e encontrei um auditório cheio a me exigir o cumprimento das minhas promessas de Araruama. E aqui estava também o deputado Saramago Pinheiro a exigir e a cobrar do reitor o cumprimento das suas promessas. Mães, conjugados, o interesse da comunidade, manifestada pelo digno prefeito Abel Malafaia, que colocou o recurso, meios à nossa discussão. Ação do deputado Saramago Pinheiro, ação dos ministros Esther Ferraz e Estoriós, ação do nosso prezado, e ganhei com isso a boa amizade de Fernando Lavaquial. A existência do Colégio de Padra, desse educador José Lavaquial Biossi, que tem como eu, a nossa formação, a presença dos salesianos de Dom Bosco, o santo educador, que andava pela sua cidade italiana, nas periferias da cidade italiana, procurando jovens pobres, mas que nunca lhes deu um agasalho, nem comida, mas os conduzia à escola, compreendendo que o único meio de resgatar o homem, de transformar o homem em agente do seu próprio crescimento e realização, é através da escola e através da educação. Mas todos esses fatores, conjugados, nos levaram hoje a esta belíssima cerimônia em que nós agregamos à Universidade Federal Fluminense mais 50 estudantes. Mas com significado amplo e maior, de ser o início, ainda uma planta tenra, mas o início desse processo que é ainda uma ideia, é o ideal, mas que a partir de Pádua pode se transformar em realidade. E termos a Universidade Federal Fluminense uma presença constante, efetiva, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Não para ser apenas uma escola de formadora para o trabalho, mas ser a universidade atuante em seu papel e seu perfil completo. Polo de desenvolvimento capaz de harmonizar o desenvolvimento material que nós temos no nosso país com o desenvolvimento social, de tal modo que o homem seja beneficiário do progresso gerado pelo crescimento econômico. É uma planta tenra, mas que vicejará. O tempo na universidade não é muito longo ainda, como reitor. Mas certamente os fins sucederão, encontrarão uma realidade em Pádua que não pode ser revertida. Aí estará ainda o professor Zé Francisco, o seu idealismo, com a sua dedicação, com os demais professores. Aqui estará o Colégio de Padra, com a nossa coordenadora local, com o professor José Lavaquial Biossi, a cuidar dessa planta tenra para que ela seja e possa ser aquilo que nós queremos que seja no futuro muito próximo. Teremos um outro vestibular, em julho do ano que vem. A mais que vem para bem. Cometemos um engano na listagem das provas.
Nós não, o computador. Mas alguém sempre opera o computador. E o Aniversário pela Fluminense, coerente com a sua pregação, interiorização, tendo que dar uma satisfação, resolveu que em março de 85 implantará o regime semestral com uma outra turma de pessoas que passaram nesse ano. É uma sobrecarga para a universidade, mas é possível porque os professores disseram que aceitam o desafio, o José Francisco disse que aceita o desafio. E certamente, essa nova turma será importante na consolidação desse processo de ensino. Meus prezados alunos da Universidade da Fluminense, gostaria de dizer, nesse final de fala, em devida a coisa maravilhosa, magnífica, aula do professor José Lavatiel, gostaria de dizer ao Honório que mesmo por isso, estude matemática. Matemática é herança divina. Estudem a matemática do triângulo e vejam as belezas que existem, a perfeição e a coerência que existe no triângulo. Se pudesse eu, pelos meus dias, dedicados apenas a estudar a matemática, a geometria, o triângulo, as suas perfeições, o segmento áureo, a média e extrema razão, dizem que a Mona Lisa tem os seus encantos, porque a distância entre testa e nariz, o cérebro de quadro, é um segmento áureo, o rosto todo. Cada vez eu disse isso, e um aluno pediu as distâncias do rosto da namorada, achou que não tinha segmento áureo. Então, vai levar tais consequências. Mas, realmente, toda a beleza do universo pode ser quantificada por uma equação ou por uma relação matemática. Dedique-se à matemática. Ela não é apenas meio. Ela é também produtiva, como nos ensinou nosso professor José Lavatiel. Mas eu queria, nesse momento, dizer que também a Universidade da Fluminense constitui essa primeira turma e vem ao interior não apenas para formar pessoas que têm um diploma que permita ganhar na vida. Nós vamos cobrar de vocês permanentemente o compromisso que nós cobramos a partir de hoje. Que vocês façam deste curso superior que inicia uma carta de compromisso. Compromisso com o país. Compromisso com o homem brasileiro. Com aquele homem brasileiro que não está aqui entre nós. Porque não teve a escola, talvez não teve a família, que sustenta os nossos estudos e os nossos salários. E que precisa de vocês, de pessoas de nível superior, que retornem a eles, se dediquem a eles, para que nós tenhamos um país justo, ético e livre que nós temos. Entendam que a Universidade Federal Fluminense não está aqui apenas para lhes possibilitar um diploma que lhes permita a extensão social, que lhes permita melhores qualidades de vida. Nós cobraremos permanentemente esse compromisso para com o homem brasileiro, esse compromisso para com o país. Vocês se formarão em professores. E esse também é um ponto que eu gosto da Universidade Federal Fluminense. Não interessa colocar aqui uma escola de engenharia, neste momento, para formar engenheiros que vão trabalhar fora dessa região. Nos interessa formar professores que ensinarão a outras pessoas. Ensinarão a outras pessoas num processo ilimitado. Vocês serão deflagradores de uma reação muito mais poderosa do que a da bomba atômica, que também é uma reação em cadeia. Vocês são deflagradores de um processo em que homens ensinam a homens, que ensinarão a outros homens.
para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Mantenho esse compromisso que nós cobraremos de vocês. Temos orgulho de estar aqui em Pavas, na Universidade Federal Fluminense. Temos orgulho de estar nesse colégio de Pavas. Temos orgulho de ver um educador como José Labatia Biosca vestiu e veste a camisa da Universidade Federal Fluminense. Com grande orgulho, com grande satisfação, participei desse momento, talvez o mais brilhante da minha gestão. E tenho a certeza que as emoções, mesmo que as emoções aqui liberadas, mesmo que as palavras ditas percam-se nas dobras do tempo, e mesmo que nós, estamos passemos, nós estamos erigindo uma catedral que se perpetuará pelos tempos, transcenderá aos tempos, que é a presença de uma universidade, da orgulhosa Universidade Federal Fluminense, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de pedir aos presentes que permanecessem aqui no salão, que vão ser servidos salgadinhos e refrigerantes para todo mundo aqui. Tá? Agora eu falo com vocês, acabou? Tá? Todos permaneçam aqui.